Fala galera, bem-vindos ao Futebol Hoje, aqui é o Wallace Lopes. Hoje eu venho comentar sobre a Eurocopa, que começa na sexta-feira. Então vou fazer uma análise sobre todas as seleções que estão participando, analisando cada grupo, apontando os favoritos ao título ou aqueles que podem surpreender, podem chegar. Então vamos lá, sem mais delongas, fazer essa análise. No grupo A, temos 4 seleções: a Itália, a Suíça, a Turquia e também o País de Gales. Dessas seleções, a Itália, claro, desponta como a grande favorita a avançar nesse grupo. É uma equipe que vem invicta há um bom tempo, vem com bom aproveitamento com seu treinador, Roberto Mancini, que está desde 2018 no cargo, então vem fazendo um excelente trabalho, desde a péssima atuação nas eliminatórias para a Copa do Mundo, onde a Itália não se classificou. A Itália investiu e vem crescendo no momento. Não é uma das seleções grandes favoritas a conquistar a Eurocopa, mas é uma seleção que pode surpreender sim. Apesar de não ter tanta qualidade como outras seleções, é uma seleção que vem jogando muito bem, tem um conjunto muito forte, tem alguns atletas de destaque e, por que não, pode sonhar em aprontar. A Itália geralmente não aparece como favorita nas competições, mas acaba indo longe e surpreendendo e até saindo campeã. Então pode ser que aconteça, não é a grande favorita, não está talvez na prateleira ali, na primeira prateleira, mas é uma equipe que pode sim, a Azzurra, surpreender. Seus destaques principais são o Barella, da Inter de Milão, que é um meia que vem jogando muito bem, vem de uma ótima temporada, um bom articulador ali do meio da Itália, é um jogador que tem que ficar de olho. O Jorginho, do Chelsea, campeão da Liga dos Campeões, o volante ali com uma boa distribuição de jogo, uma boa saída de bola, também forte ali na marcação. Então, um jogador que vem com confiança, vem com moral depois do título da Champions, então tem que ficar de olho nele. Também tem o Chiesa, da Juventus, que é um atacante muito rápido, insinuante ali, joga pelos lados do campo, um jogador muito vertical. Foi muitas das vezes o melhor jogador da Juventus na temporada, ali superando até mesmo o Cristiano Ronaldo em algumas partidas. Ele foi o mais decisivo, então com certeza vem com moral, vem com confiança e pode sim fazer uma grande Eurocopa. E lá no ataque tem o Immobile, da Lazio, um atacante centroavante que na temporada passada foi chuteira de ouro na Europa, nessa temporada também fez bastante gol, não foi chuteira de ouro, mas manteve uma média boa, então vem com confiança, vem com bons anos jogando bola, apesar de sua idade já ser um pouco avançada, ainda tem muito a dar para o futebol e para a seleção italiana, então esses 4 são os pilares principais ali da seleção italiana, os jogadores de maior destaque e com certeza uma equipe que pode aprontar e surpreender. A segunda força nesse grupo está na Turquia. Ela lidera seu grupo nas eliminatórias para a Copa do Mundo com 2 vitórias e um empate. É uma equipe que tem bons jogadores, jogadores com confiança também. Seus principais destaques são o zagueiro Mari Demiral, da Juventus. Ele, apesar de não ser titular na equipe da Juventus, atuou até bastante por conta de lesões que a equipe italiana sofreu durante a temporada, então ele foi bastante acionado. No meio-campo tem o Çalhanoğlu, do Milan, é um meia que é titular da equipe italiana, um jogador que também fez uma boa temporada, nada excepcional, mas um jogador que na Turquia é muito importante, comanda ali as ações do meio-campo. E lá na frente temos o centroavante, Burak Yılmaz, do Lille, campeão francês, um jogador que brigou ali, fez bastante gol, brigou para ser também o melhor jogador do campeonato francês, mas fez uma boa temporada, está com confiança. A equipe da Turquia vem embalada, por conta das eliminatórias para a Copa do Mundo, uma equipe forte, sólida, que vem crescendo e para mim é a segunda força nessa chave, nesse grupo. Seu treinador se chama Şenol Güneş, que está desde 2019 no cargo, então já tem um certo tempo no cargo, nada muito grande, mas que vem fazendo um bom trabalho desde que assumiu. A terceira força desse grupo é a Suíça. A equipe vem em segundo nas eliminatórias para a Copa do Mundo, está atrás da Itália, que lidera o seu grupo. Acabou acontecendo de cair no mesmo grupo da Itália, assim como na Eurocopa, também nas eliminatórias para a Copa do Mundo, mas ela está com 100% de aproveitamento, assim como a Itália, mas com jogo a menos, por isso vem em segundo e vai brigar com certeza com a Itália pela vaga direta para a Copa do Mundo. É uma equipe um pouco mais envelhecida, já teve o seu auge alguns anos atrás,
seus principais jogadores ainda não mudam tanto. Talvez a principal mudança seja o Freuler, da Atalanta, um volante de muita qualidade ali, que é titular da equipe italiana, uma equipe que nos últimos anos vem frequentando a Liga dos Campeões, vem fazendo boas campanhas, tanto no Campeonato Italiano como na Liga dos Campeões, e o Freuler é um jogador importante ali do meio-campo dessa equipe e também da seleção da Suíça. E dois mais conhecidos do público, que é o Xhaka, do Arsenal, o volante ali, geralmente é o capitão da seleção da Suíça, um jogador de muita qualidade, boa saída de bola ali, um jogador bom na marcação, nada excepcional, mas consegue cumprir bem essa função. E o outro jogador é o Shaqiri, do Liverpool, que é reserva na equipe inglesa, mas na seleção suíça ele é o principal jogador da parte ofensiva ali, o articulador, joga geralmente mais centralizado, mas também pode cair pelos lados do campo, jogador com muito mais movimentação na parte da Suíça do que jogando no Liverpool, onde joga mais fixo, geralmente pelas pontas. Na seleção da Suíça ele tem mais liberdade e com isso consegue até render melhor do que no clube, jogador mais veterano e mesmo assim é um jogador de destaque que pode sim fazer uma boa competição e ajudar a Suíça a avançar. Lembrando que as duas primeiras seleções de cada grupo avançam e as 4 melhores terceiras colocadas também avançam. Então a Suíça pode brigar ali, talvez pela segunda colocação com a Turquia. Acho que a Turquia ainda é favorito. E vai brigar ali para ficar em terceiro, entre os melhores terceiro, para avançar para as oitavas de finais. Seu treinador é o Vladimir Petkovic, que está desde 2014 no cargo, ou seja, já está há bastante tempo, já tem esse grupo na mão, conhece muito bem seus atletas, apesar de não ter uma grande renovação, talvez isso pode até facilitar o seu trabalho, já que os jogadores conhecem mais o seu perfil, e é um destaque, é uma força talvez de ter um treinador há mais tempo no cargo. Se a equipe não estiver já saturada dele, a equipe pode se jogar por ele e através do conhecimento do seu grupo, ele pode se surpreender. A equipe que corre por fora e para mim a mais fraca do grupo é o País de Gales. Ela está, a equipe, em terceiro no grupo das eliminatórias para a Copa do Mundo, com uma vitória e uma derrota em 2 jogos, então ainda nada muito grandioso. É uma equipe que tem bons destaques, bons jogadores, como o Gareth Bale, do Tottenham, um atacante que jogou muito tempo no Real Madrid, jogador de destaque mundial, que sofre com muitas lesões, mas na seleção ele gosta de jogar, geralmente ele cumpre bem o seu papel ali, tentando ajudar a seleção do seu país a avançar nas competições, e é um jogador para ficar de olho, se ele estiver fisicamente bem, pode sim ajudar o País de Gales a surpreender, e por que não buscar e lutar por uma vaga nas oitavas, mesmo sendo a equipe mais fraca do grupo para mim. Outro jogador de destaque é o Aaron Ramsey, da Juventus, é um meia que consegue jogar ali como segundo volante ou um pouco mais ofensivo, consegue articular bem ali o meio-campo do País de Gales e pode ser o principal jogador a ajudar ali o Gareth Bale a marcar os gols, já que são jogadores experientes, jogadores que já são muito rodados em grandes clubes da Europa, então ele é outro jogador muito importante. E o outro é o Ben Davies, também do Tottenham, que é o lateral esquerdo, uma força ali pelo aquele lado do campo, pode dar uma ajudada à equipe do País de Gales a tentar surpreender, já que o Bale joga mais pela direita, então o apoio dele pela esquerda pode dar uma profundidade um pouco maior, um equilíbrio também à equipe, atacar pelos dois lados. Então são os 3 jogadores que eu destaco nesta seleção. O treinador é interino, se chama Rob Page, ele está no cargo com a saída do Ryan Giggs, que foi afastado devido a problemas pessoais lá com a namorada e tudo mais. Então, por enquanto, o Rob Page vai comandar essa seleção, ele estava como auxiliar e agora, por enquanto, está no cargo e deve comandar a seleção na Eurocopa. Então vamos ver como a equipe se sai sob o comando desse treinador. Agora vamos para o grupo B. O grupo B temos a Bélgica, a Dinamarca, a Finlândia e a Rússia. São boas seleções. A Bélgica é a cabeça de chave e o grande destaque. Para mim está na primeira prateleira ali para a conquista da Eurocopa, apesar de ser uma equipe que se espera muito dela, que quer que ela ganhe algum título de relevância, de importância mundial, ou pelo menos continental. Isso ainda não aconteceu, apesar da boa geração que tem, mas é uma equipe que sempre entra como favorito nas competições, pois lidera o ranking da FIFA, apesar de muita gente não gostar muito desse ranking e não concordar com ele. É uma equipe que faz boas campanhas, apesar de não ter conquistado nenhum caneco ainda, mas
tem bons jogadores, jogadores de excelência, jogadores que estão no top do mundo atualmente, então é uma seleção para ficar de olho. Ela lidera seu grupo nas eliminatórias para a Copa do Mundo, com 2 vitórias e um empate. Seus destaques são o Courtois, do Real Madrid, o grande goleiro, que retomou nessa temporada o seu nível mais alto. É um jogador que, desde que saiu do Chelsea, tinha caído um pouco, não rendeu tão bem no Real Madrid com a sua chegada, mas nesta última temporada conseguiu voltar ao seu nível mais alto e pode sim ajudar muito a Bélgica, segurando lá atrás, fazendo suas belas defesas e garantir muitas vitórias. No meio-campo tem o Kevin De Bruyne, que nessa temporada briga talvez para ser um dos melhores jogadores do mundo, levou a equipe do Manchester City para a final da Liga dos Campeões, também ajudou a equipe a conquistar o campeonato inglês, é um dos principais meio-campistas do mundo, talvez o melhor, não dá para palpitar ainda, mas com certeza um dos melhores ali tecnicamente falando, muito bom em passe, finalização, chegada lá na área. Então, jogador para sempre ficar de olho. Apesar dele ter sofrido fraturas no rosto, ele está confirmado pelo técnico da Bélgica. Vamos ver como ele vai render, se isso não vai incomodar ele no campo e vamos ver se ele vai conseguir desempenhar o seu melhor papel. E lá na frente temos o Romelu Lukaku, da Inter de Milão, um atacante que foi o principal responsável a levar a equipe italiana à conquista do caneco lá na Itália, um título que não vinha há bastante tempo. Então, um jogador muito importante, talvez o melhor do campeonato italiano e com certeza um dos melhores centroavantes do mundo na atualidade, com a sua explosão, com a sua força, vigor físico e principalmente metendo muitos gols. Então temos que ficar de olho nesses jogadores. Claro, a Bélgica tem outros destaques, outros jogadores que podem desempenhar bons papéis, desequilibrar, mas eu me refiro mais a esses 3 como os principais. Seu treinador, Roberto Martínez, o espanhol, está no cargo desde 2016, então ele já conhece muito bem esse grupo da Bélgica, já tem o grupo na mão, faz muitas variações táticas, é um bom treinador e pode, por que não, surpreender e buscar esse caneco da Eurocopa. Para mim, em segundo no grupo, segunda força do grupo é a Dinamarca. A Dinamarca é líder do seu grupo nas eliminatórias para a Copa do Mundo, com 100% também de aproveitamento. Seus destaques principais é o goleiro Schmeichel, do Leicester, da Inglaterra. É um belo goleiro, um goleiro de destaque, que atua muito bem também na sua seleção. Então, pegador de pênalti e muito bom goleiro, mesmo debaixo das traves. E no meio-campo tem o Christian Eriksen, da Inter de Milão, que iniciou a temporada muito mal. Muita gente dizia que ele ia sair da Inter de Milão, que ele não conseguiu render o que se esperava, mas da temporada da metade para frente ele conseguiu ganhar um pouco mais de espaço, jogar mais jogos com a equipe italiana e até ser destaque em alguns deles. Então, com certeza, um jogador importante, de muita qualidade, bola parada, um jogador que pode ajudar muito a Dinamarca a conquistar seus pontos e avançar de fase. É o principal jogador, pelo menos de linha, da equipe da Dinamarca, o cérebro da equipe, tem que ter muita atenção com ele e, com certeza, um jogador diferente que pode levar a Dinamarca a outras fases. O treinador da Dinamarca é o Kasper Hjulmand, que está no cargo desde 2020, ou seja, muito recentemente. Ele está há pouco tempo no cargo, vem tentando fazer uma reestruturação na equipe da Dinamarca. Então vamos ver como ele se sai nessa Eurocopa, uma competição importante. Vamos ver se ele está à altura e consegue armar uma boa tática e entrosar a equipe para fazer um bom desempenho. A terceira força desse grupo está na Rússia. Ela está em segundo no seu grupo das eliminatórias, com 2 vitórias e uma derrota, eliminatórias para a Copa do Mundo. Seus destaques individuais são o atacante Dzyuba, do Zenit, um grandalhão lá, que geralmente mete muito gol, sempre é destaque do campeonato russo e na seleção russa também, geralmente é destaque. É um jogador muito forte ali, tecnicamente ele não é isso tudo, mas ele consegue meter a bola para dentro. Se a bola chegar nele e ele for bem abastecido, ele consegue sim guardar bastante gols. O meia Miranchuk, da Atalanta, um jogador que, apesar de ser reserva, brigou ali pela titularidade na Atalanta, na equipe Atalanta. O treinador da Atalanta rodou muito a equipe, então ele foi bastante utilizado, um jogador de muita qualidade, que pode render sim e ajudar a Rússia. E também lá na frente tem o Cheryshev, do Valência, é um ponta que pode jogar também como meia. Ele ajuda muito a Rússia ali, um jogador insinuante, habilidoso, que pode criar as chances para o Dzyuba fazer os gols e, por que não, surpreender. Acho que a Rússia briga muito forte ali com a Dinamarca por essa segunda vaga. Vejo ela um pouquinho atrás, mas nada muito grande. Ela pode sim,
por que não surpreender, evoluir. Tem um técnico há bastante tempo no cargo, que é o Stanislav Cherchesov, que está no cargo desde 2016, é o mesmo treinador da seleção na Copa do Mundo, aquele carecão lá. Então ele já está há bastante tempo no cargo e pode, com sua experiência, já ter um grupo muito formado ali, muito na mão, por que não avançar e buscar essa vaga para as oitavas? Para mim vai brigar diretamente ali com a Dinamarca. E a equipe que briga por fora é a Finlândia. A Finlândia está em terceiro no seu grupo das eliminatórias, com 2 empates em 2 jogos. Seu destaque principal é o Timo Pukki, do Norwich City, da Inglaterra, um atacante que foi um goleador que ajudou muito a classificar a Finlândia para a Eurocopa. Nas eliminatórias ele foi o principal jogador da equipe. Geralmente é ele que marca os gols, ficou muito centralizado nele os gols da equipe e ele foi muito eficiente e ajudou a equipe a se classificar para a Eurocopa. O treinador Marco Kanerva está no cargo desde 2016, então já tem também esse grupo muito na mão. A Finlândia tem talvez sua geração de ouro atualmente, há muito tempo não se via a Finlândia frequentar essas competições mais fortes. Ela vem em evolução, mas ainda assim é uma seleção ainda fraca comparado às demais do grupo. E para mim ela briga por fora e provavelmente será a lanterna do grupo, a menos que evolua bastante, que surpreenda. Agora vamos para o grupo C. O grupo C temos a Áustria, a Holanda, a Macedônia do Norte e a Ucrânia. Essas 4 seleções compõem o grupo C, que talvez seja o grupo mais fraco da Eurocopa em si, né, dos 6 grupos. Temos muito equilíbrio aqui. Para mim, claro, a Holanda aparece como destaque, apesar de não viver um bom momento. É uma equipe que vem oscilando bastante desde a chegada do seu treinador, Frank de Boer. Chegou no cargo desde 2020, com a saída do Koeman para o Barcelona. Isso deu uma desestabilizada. A Holanda vinha muito bem sob o comando do Koeman, mas desde a chegada do de Boer, a equipe não rendeu o que se esperava. Ela vem em segundo no grupo da Turquia, lá das eliminatórias para a Copa do Mundo, com 2 vitórias e uma derrota, que foi justamente para a equipe turca, para a seleção da Turquia. Tem bons jogadores, claro, de destaque. Os principais deles são o Frank de Jong, do Barcelona, o volante, muito bom jogador, uma boa saída de bola, tecnicamente muito bom, que pode ajudar muito ali a seleção no meio-campo a controlar os jogos. Tem o Wijnaldum, do Liverpool, que está de saída, mas é um jogador muito versátil, jogador de presença também de área, muito forte, que ajuda ali no meio-campo e aparece muito bem dentro da área, faz o box-to-box muito bem. E lá na frente tem o Memphis Depay, do Lyon, também é outro jogador que pode estar de saída da equipe francesa, um jogador insinuante, muito vertical, bom finalizador, que pode ajudar a seleção a avançar. A principal ausência da equipe é do Virgil van Dijk, o zagueirão lá está fora por lesão, ele não se recuperou a tempo, perdeu toda a temporada do Liverpool e também vai perder a Eurocopa. Ele está em recuperação final, mas ficou de fora da convocação. Ele pediu para ficar de fora para tentar se recuperar logo, né, e ter uma temporada mais constante. A Holanda é a principal desse grupo, mas não vejo ela indo muito longe na competição como um todo. Então, para mim, ela fica ali numa prateleira, ali numa terceira prateleira ali. Não boto ela nem na segunda, já que para mim a primeira prateleira fica mais ali entre a França mesmo, talvez a Bélgica. Pode, talvez ali, não vejo mais nenhuma outra ali ficar na primeira prateleira, a França mais absoluta mesmo. Na segunda prateleira aparece já mais seleções e eu coloco a Holanda numa terceira prateleira, uma equipe que pode surpreender pelos atletas que tem, mas pelo momento não é nem favorito assim, tão favorito a se classificar num grupo que é equilibrado e nem é tão forte, mas não é grande favorito assim, já que vem oscilando, vem fazendo péssimas partidas. Em segundo nesse grupo, eu coloco a Ucrânia como uma possível classificada, que vai brigar com certeza com a Holanda, com a Áustria pela vaga. Ela está em segundo no seu grupo das eliminatórias da Copa do Mundo, com 3 empates em 3 jogos, uma equipe que é difícil de ser derrotada, mas também tem certa dificuldade de vencer os jogos. Seus destaques são o Malinovski, que atua também na Atalanta, um jogador muito utilizado, e um meio de qualidade ali, com uma boa finalização, que pode ajudar muito a equipe e a seleção, no caso da Ucrânia. E claro, do Zinchenko, do City, que atua como lateral esquerdo na equipe do Pep Guardiola. Na Ucrânia ele faz umas funções mais à frente, mais ofensivas, já que ele tem qualidade para isso. Ele sabe fazer uma articulação boa ali de trás, aparecer na linha de fundo também. Então ele pode fazer algumas funções do meio campo e ajudar a seleção da Ucrânia, que não tem tanta qualidade como o Manchester City. Ele pode ajudar mais e ser o jogador principal ali.
O treinador, claro, é o Shevchenko, um treinador conhecido, já que foi um grande jogador de futebol. Ele está no cargo desde 2016, já há bastante tempo no cargo. Conhece muito bem essa seleção, que sofreu por conta de Covid e tudo mais, em uma época lá da Nations e tudo mais. Mas é uma equipe muito bem sólida, bem estruturada, que pode se surpreender, fazer boas partidas e, por que não, buscar a classificação. A cabeça de chave do grupo é a Áustria, mas não vejo ela com tanta força. Ela vem em quarto no grupo das eliminatórias para a Copa do Mundo, com uma vitória, um empate e uma derrota. Seus destaques são o Alaba, que vai para o Real Madrid, né, ex-Bayern de Munique. Ele atua como zagueiro, como lateral esquerdo. Na seleção ele atua até mais como meio campo, ali, o meio campista, pois ele tem mais qualidade do que seus companheiros, então ele pode ajudar mais à frente, uma bola parada muito boa. Então é um jogador muito versátil, que pode atuar em várias posições. Outro destaque é o Sabitzer, do RB Leipzig. É um belo meio campo, jogador de bela finalização de fora da área, jogador de boa construção de jogo, boa presença também, chegada na grande área. Então, um jogador muito importante que pode ajudar a seleção a surpreender, mesmo não vivendo lá a grande fase. É uma equipe que pode evoluir e buscar a vaga também num grupo tão equilibrado. Seu treinador é o Franco Foda, que está no cargo desde 2018. Então, ele já tem um tempinho já no cargo, tenta fazer essa seleção render mais do que pode, mas não vem conseguindo assim ter grande destaque, grande desempenho. Vamos ver como se sai nessa Eurocopa. Não acredito muito nela, por isso coloco ela como a terceira força do grupo, mas é uma equipe muito parelha ali junto com a Ucrânia e talvez até com a Holanda, que não vive lá a grande fase. Apesar de ter individualidades menores, são bons jogadores. O Alaba e o Sabitzer, eu gosto muito dos dois, são jogadores muito versáteis e muito bons, então por que não? Pode sim avançar e se classificar, mas vai brigar ali arduamente com os seus concorrentes. E a seleção mais fraca do grupo é a Macedônia do Norte. Ela está em segundo no seu grupo das eliminatórias para a Copa do Mundo, com 2 vitórias e uma derrota. Mas uma dessas vitórias foi contra a Alemanha, e ela está na frente da Alemanha no grupo. A Alemanha vem apenas em terceiro, ela está em segundo. É uma equipe que vem surpreendeu a Alemanha nesse caso. Jogadores destaques é o veterano Pandev, do Genoa, um atacante conhecido ali do público para quem acompanha o futebol italiano, já atuou no Napoli e em outras equipes como a Inter de Milão. É um jogador muito experiente, jogador finalizador ali nato, já não tem a explosão que tinha em outrora, mas é um jogador muito perigoso ali dentro da área. Outro jogador muito importante é o Alioski, do Leeds, é um zagueiro que atua na Premier League, claro, então um jogador importante para a Macedônia do Norte, e ele pode dar uma segurança defensiva que a equipe com certeza vai precisar, já que não tem tanta qualidade para manter a equipe lá na frente, então com certeza o zagueiro vai ser bem exigido. E ali no meio campo tem o Elmas, do Napoli, um meia que não é tão utilizado assim no Napoli, não é titular, mas é um jogador que entra às vezes e pode dar uma articulação melhor ali para a equipe, talvez o jogador de maior qualidade ali do meio campo, que pode abastecer o Pandev lá na frente e tentar lutar pela classificação. Acho bem difícil. Seu treinador é o Igor Angelovski, que está no cargo desde 2015, ou seja, há bastante tempo no cargo, já tem o grupo já na mão, já conhece bastante seus jogadores, isso pode dar uma vantagem a ele, mas ainda assim, tecnicamente, é a equipe mais fraca, apesar de vir de uma boa vitória em um jogo oficial contra a Alemanha. Ainda assim, a Alemanha não vive lá seu melhor momento, talvez volte a viver, e isso não dá tanto mérito assim, apesar, não vou tirar os méritos da equipe da Macedônia, mas ela bateu uma Alemanha ainda muito desestruturada, meio nervosa, que dominou o jogo, claro, que teve várias chances, mas perdeu os gols, e a Macedônia foi efetiva lá, foi eficiente e conseguiu a vitória. E, claro, vai chegar com confiança, com moral e pode tentar surpreender, já que, como eu falei, esse grupo é bem equilibrado, mas, para mim, a Macedônia é a equipe mais fraca desse grupo. No grupo D, temos Croácia, República Tcheca, Inglaterra e Escócia. São 4 seleções interessantes. Para mim, a Inglaterra é a favorita a se classificar no grupo e também uma das favoritas ali para brigar pela Copa, né, pela Eurocopa. Acho que pode sim se render o que seus atletas podem render. É uma equipe que vai brigar lá no topo. Não vejo ela no mesmo patamar que a França e que a Bélgica, que já tem um trabalho mais consolidado, mais forte. Mas é uma equipe com muito bons jogadores jovens, que o seu treinador
o Southgate, que está no cargo desde 2016, tenta fazer um bom trabalho. Eu não curto muito ele, não gosto muito da maneira que ele joga. Para mim, ele segura muito essa equipe. Eu acho que ele poderia soltar mais essa equipe. É uma equipe que tem um poderio ofensivo muito grande, bons jogadores de frente ali. E se ele soltasse, se ele desse mais qualidade ofensiva e se preocupasse talvez um pouquinho menos com o setor defensivo, onde ele enche de zagueiro ali, enche de gente marcador ali para não tomar gol, para não perder, eu acho que a equipe talvez rendesse mais, já que tem muita qualidade ofensiva. É uma equipe que poderia golear mais facilmente seus adversários, mas não vemos isso na prática. Seus destaques são Harry Kane, do Tottenham, o atacante que vem em ótima temporada, foi o artilheiro da Premier League, também o líder das assistências da Premier League, ou seja, fez uma campanha pessoal muito boa, apesar do Tottenham não ter feito uma boa campanha na tabela, mas na seleção ele é o principal jogador, geralmente o capitão da equipe. Temos o Mason Mount, do Chelsea, campeão da Liga dos Campeões, autor da assistência para o gol do título, um jogador que fez uma bela temporada, ali junto com o Kanté, são os dois principais jogadores na temporada do Chelsea ali. Muita gente diz que o Mount foi melhor que o Kanté, no caso na temporada como um todo, avaliando Premier League, Copa da Inglaterra, Copa da Liga Inglesa, Liga dos Campeões. Talvez ele tenha sido mais constante, mais completo, e vem em evolução, é um jovem que cresce a cada vez mais. E também temos o Phil Foden, do Manchester City, o meia também fez uma boa temporada, ganhou a Premier League, chegou à final da Liga dos Campeões, jogador muito desequilibrante, com bom passe e também com o drible, jogada individual, apesar de pecar muito nas finalizações, é um jogador que pode ajudar a Inglaterra, sim, nessa Eurocopa. Eu coloco ela como uma das principais concorrentes ao título. Se começar a ganhar as partidas e ganhar confiança, a equipe pode soltar mais e, por que não, buscar o título desta competição. Ela lidera seu grupo nas eliminatórias para a Copa do Mundo com 100% de aproveitamento e provavelmente vai se classificar com tranquilidade para a Copa do Mundo, já que seu grupo não é tão forte assim. Então vamos esperar, vamos aguardar e vamos ver o que essa Inglaterra pode fazer, pode aprontar nessa Eurocopa. A segunda força desse grupo é a Croácia, atual vice-campeã mundial, uma equipe que caiu bastante desde o título mundial, pois tivemos a aposentadoria de grandes jogadores da seleção, então isso decaiu um pouco a qualidade, o nível técnico da seleção, já que não tem uma reposição tão imediata, é um país pequeno, não é tão grande assim, então isso acaba prejudicando, mas mantém muito dos atletas que foram vice-campeões mundiais, isso dá uma consistência para a equipe. Ela lidera seu grupo nas eliminatórias para a Copa do Mundo, com 2 vitórias e 1 derrota. Seus principais destaques são o Luka Modric, do Real Madrid, um meia que foi eleito o melhor do mundo em 2018, então um jogador muito qualificado ali, de muita qualidade, de posse de bola, de controle ali do meio campo, que pode ajudar muito a Croácia. Também temos o Brozovic, da Inter de Milão, um volante de boa marcação e boa saída de bola, fez uma bela temporada pela Inter de Milão, praticamente titular absoluto ali do meio campo da Inter, fazendo uma boa contenção, uma boa proteção, jogador de muita marcação, muito viril, mas também com boa qualidade técnica para sair jogando. E lá na frente temos o Rebic, que é do Milan atualmente, um atacante de lado de campo, que também pode fazer ali a parte central, jogar ali como atacante mesmo de área. Um jogador que sofreu com lesões no Milan, mas sempre quando esteve em campo foi decisivo, foi importante, marcou gols importantes e ajudou o Milan a se classificar para a Liga dos Campeões da Europa depois de muito tempo. Então, esses destaques são os principais, temos outros, mas eu foco mais nesses 3. Seu treinador se mantém sendo o Zlatko Dalic, que está no cargo desde 2017, o mesmo treinador da Copa do Mundo, já conhece muito bem esse grupo. Não conseguiu tirar o máximo desse grupo desde a última Copa do Mundo. Vamos ver se na Eurocopa a equipe volta a crescer, volta a desempenhar aquele futebol e, por que não, surpreender. Coloco ela como a segunda força desse grupo, o grupo D. Como a terceira força, para mim é muito equilibrado, tanto a República Tcheca como a Escócia. Vou colocar a Escócia como a terceira força, já que tem muitos jogadores que atuam na Premier League, que é a liga mais importante do mundo, então talvez isso dê uma intensidade maior para a equipe, mais qualidade. Ela vem em segundo no seu grupo das eliminatórias para a Copa do Mundo, com 2 empates e 1 vitória. Seus principais destaques são o Robertson, do Liverpool, o lateral esquerdo, que na seleção ele atua mais à frente um pouquinho, pela sua qualidade, e também por ter outro lateral esquerdo que atua na Premier League, num grande clube, que é o Kieran Tierney, do Arsenal. Ele é o lateral esquerdo da seleção, então isso dá uma liberdade maior para o Robertson avançar e jogar um pouco mais à frente, já que é um jogador versátil e consegue ajudar a equipe no setor onde a equipe talvez mais necessite, que é o setor ofensivo.
Então, para mim, os destaques são esses. Seu treinador se chama Steve Clarke, que está no cargo desde 2019. Não é tanto tempo assim, mas é um treinador que tenta fazer essa equipe crescer, evoluir e, por que não, buscar uma classificação para as oitavas de final da Eurocopa. Vai brigar muito ali, talvez pela terceira vaga. Acho que Inglaterra e Croácia estão bem à frente. E vai brigar ali com a República Tcheca por essa terceira vaga e tentar se classificar como uma das terceiras melhores colocadas. Falando na República Tcheca, ela vem em segundo colocado no grupo das eliminatórias para a Copa do Mundo, com uma vitória, um empate e uma derrota. Seus principais destaques são o Dárida, do Hertha Berlin, um meio-campista de qualidade ali, que dá uma boa distribuição de jogo, um jogador importante para a equipe do Hertha Berlin, titular. E também tem o Vidra, do Burnley, jogador que atua na Premier League, um meia atacante ali, joga como meia, como atacante, que pode dar qualidade ao setor ofensivo ali, marcar os gols que a equipe da República Tcheca vai querer, vai precisar, né? É uma equipe que, para mim, está parelha ali com a Escócia. Talvez a Escócia leve um pouquinho de favoritismo, mas ainda assim é uma equipe competitiva que pode sim surpreender, por que não? E lutar por essa terceira vaga. Também a vejo atrás tanto de Inglaterra como de Croácia. Seu treinador está no cargo desde 2018, é o Jaroslav Silhev. Ele já tem um tempinho já no cargo, isso pode dar também um ganho para a equipe da República Tcheca. Vamos ver como ela se sai nessa competição. Aposto ela na lanterna do grupo, mas que vai brigar ali com a Escócia por essa terceira vaga. Agora vamos para o grupo E. No grupo E temos Polônia, temos Eslováquia, Espanha e também temos a equipe da Suécia. Dessas equipes eu aponto a Espanha como a favorita no grupo. Também não é um grupo tão forte, tão poderoso assim. A Espanha não vive lá seu melhor momento, sua melhor fase, mas é uma equipe muito qualificada, apesar disso, de não ter grandes nomes. É uma equipe que tem um padrão de jogo já muito bem estabelecido pelo seu treinador, Luiz Henrique, que está no cargo desde 2019. Ele entrou antes, mas deu uma saída por conta de problemas lá com a sua filha, lá, problemas pessoais. Depois ele retornou ao comando e desde então está no cargo. Teve uma grande atuação contra a Alemanha, onde aplicou um 6-0 sonoro, uma boa atuação da equipe. Mas vamos esperar, vamos ter que aguardar. Não tem grande destaque. É uma equipe com muito padrão de jogo, que costumeiramente tem a posse de bola, tem o controle das ações da partida. Isso geralmente acontece. Acho difícil uma equipe superar ela nesse quesito de posse de bola, de volume de jogo. Mas é uma equipe que sem grandes destaques assim. Ela lidera seu grupo nas eliminatórias para a Copa do Mundo, com 2 vitórias e um empate. Tem um jogo a mais do que a Suécia e por isso ela lidera o grupo. A Suécia pode passá-la nas eliminatórias. Seus principais destaques são o Azpilicueta do Chelsea, que é um zagueiro ou lateral direito. Vem como capitão, ergueu a taça da Liga dos Campeões pelo Chelsea, foi campeão da Liga dos Campeões. Então, um jogador que chega com moral, que chega com muita confiança para essa Euro. Outro jogador de destaque é o brasileiro naturalizado espanhol Thiago Alcântara, do Liverpool, um volante que não fez uma bela temporada, tinha feito uma anterior muito boa com o Bayern de Munique, mas nesta temporada não conseguiu se firmar como titular absoluto do meio-campo do Liverpool ali, oscilou momentos como titular e momentos como reserva, mas é um jogador de muita qualidade, de muita técnica, saída de jogo ali muito boa, então um jogador muito importante para manter o estilo de jogo da equipe da Espanha, de muita posse de bola, de controle, de volume. Lá na frente, eu coloco o Gerard Moreno como o principal jogador, apesar dele nem ser titular absoluto da Espanha. Geralmente o Morata é utilizado como titular, mas para mim a temporada do Gerard Moreno é muito boa. Foi campeão com o Villarreal da Liga Europa, né? Um jogador muito importante, se tornou o maior artilheiro do clube ali, ao lado do Ross. Então, um jogador que pode sim buscar essa titularidade ali, vai brigar com o Morata. Vamos ver se o Luiz Henrique aposta nele ou no jogador mais experiente, que é o Morata, que tem mais habitualidade em jogar grandes competições. Então vamos ter que aguardar. Mas é um jogador que vem com confiança, também ganhou um título, marcando um gol importante na final. Então, com certeza, um jogador que pode brilhar nessa Eurocopa. E a Espanha, para mim, é a principal desse grupo. Mas não vejo ela indo tão longe assim, obrigando pelo título. Pode crescer, pode surpreender, mas não aponto ela como nem primeira prateleira, nem segunda. Ela fica ali em terceira, talvez com um pouco mais de destaque do que a Holanda, pois vem jogando um pouco melhor, mas nem tanto assim. A segunda força do grupo está na Polônia. Ela vem mal nas eliminatórias para a Copa do Mundo, está apenas em 4º lugar, com uma vitória, um empate e uma derrota. Seus principais destaques são o goleiro Szczesny, da Juventus, um goleiro seguro, um bom goleiro,
Isso dá uma consistência boa defensiva ali para a seleção polonesa, já que sabe que tem um bom arqueiro. No meio-campo, temos o Zielinski, do Napoli, um meia que geralmente é titular na equipe italiana, então ele atua bastante, é um jogador importante do Napoli e pode ser também importante na seleção da Polônia, ajudar ali a articular e armar para o seu principal jogador e o grande nome da seleção, que é o Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, o melhor jogador do mundo atualmente. Vem de outra excelente temporada, ao bater a marca do Gerd Müller lá no campeonato alemão, com 41 gols em uma única edição. Foi surpreendente, números impressionantes, absurdos. Vamos ver se ele ajuda essa seleção a avançar para a próxima fase. Vai brigar ali, tanto com a Espanha pelo primeiro lugar, mas também vai brigar com outras seleções por essa vaga direta ali, buscar a segunda colocação, porque não talvez a terceira, mas acredito ela na segunda força, apesar de não viver grande momento, assim, nos amistosos não vem desempenhando um grande papel, mas pode crescer, pode evoluir e na hora do vamos ver pode mostrar um melhor futebol. Seu treinador se chama Paulo Sousa, ele está no cargo desde 2021, ou seja, nesse ano, então é um treinador muito recente, que chegou há pouco tempo. Isso pode dar uma dificuldade maior para a seleção polonesa. Outra equipe que vai brigar ali com a Polônia, ali com a Espanha também pela classificação, é a Suécia. Ela vem em segundo no seu grupo das eliminatórias para a Copa do Mundo, com 2 vitórias em 2 jogos. Como eu falei, tem uma partida a menos do que a líder Espanha lá no grupo, então ela caiu também no mesmo grupo que a Espanha na Eurocopa. Vamos ter esses embates mais vezes durante a caminhada até a Copa do Mundo. Seus principais destaques são o meia Forsberg, do Leipzig, jogador de muita qualidade, chegada na área, boa finalização, jogador de boa articulação também ali quando vem de trás. E lá na frente o Kulusevski, da Juventus, um atacante que não vejo ele tão bem assim na Juventus, apesar de ter terminado a temporada até bem, fazendo gols, ajudando bem a equipe ali nos últimos jogos, que levou a Juventus a se classificar para a Liga dos Campeões. É um jogador que atua talvez melhor na seleção do que no clube e pode ajudar a seleção a se classificar. Sua principal ausência é do Ibrahimovic, que retornou à seleção depois de muito tempo, mas acabou se lesionando e está de fora da Eurocopa. Outro jogador nesse grupo que ficou de fora é lá da Espanha, da seleção da Espanha, que é o Sérgio Ramos. Ele também está de fora da Eurocopa, nenhum jogador do Real Madrid foi convocado, e o Sérgio Ramos, que seria talvez o capitão da equipe ali, está de fora por conta também de lesão, sofreu muitas lesões no final da temporada passada, e com isso não conseguiu se recuperar a tempo para a disputa da Eurocopa. Então são baixas importantes que essas seleções desse grupo sofreram. E a equipe que corre por fora nesse grupo é a Eslováquia. Ela vem em terceiro no grupo das eliminatórias, com uma vitória e 2 empates. Seus destaques são o Hamsik, um meia que atuou por muito tempo lá no Napoli, atualmente está no Gothenburg. É um jogador muito bom, eu gosto dele, de boa qualidade, bola parada boa. Também presença de área, claro, já está mais veterano, talvez não esteja no nível que esteve quando estava no Napoli, mas ainda assim é o principal jogador ali de campo, pelo menos de linha, da equipe da Eslováquia. E lá no gol temos o Dubravka, que é o goleiro do Newcastle, um goleiro bom, nada excepcional, mas um goleiro de boa qualidade que pode ajudar ali a segurar os ataques dos principais concorrentes do grupo e talvez, por que não buscar uma classificação ali, um terceiro lugar, mas para mim é a equipe mais fraca do grupo, que deve ficar na lanterna e tem pouca chance de surpreender, mas futebol é futebol, tudo pode acontecer, mas aponto ela como a equipe mais fraca do grupo. Seu treinador está desde 2018 no cargo, se chama Pavel Rapal, isso pode dar uma consistência a ele, já que tem um tempo grande já de trabalho, nada excepcional, mas um bom tempo de trabalho, ele já conhece bem os seus atletas, seus jogadores, e pode dar talvez maior qualidade para essa equipe durante a Eurocopa com o tempo de treinamento que terá antes da Copa, né? Antes de jogar a Euro. O que eu não falei foi que o treinador da Suécia, né, é o Jan Andersson, que está no cargo desde 2016, então é um treinador já há bastante tempo no cargo, vem fazendo um bom trabalho, mesmo sem o Ibrahimovic, ele conseguiu fazer boas campanhas, levar a Suécia para a Copa do Mundo, classificá-la também na Copa do Mundo, lá na fase de grupos, a equipe avançou, mesmo tendo caído do grupo da Alemanha, conseguiu avançar. Então, o treinador que vem fazendo um bom trabalho e pode talvez repetir uma boa atuação e avançar com a equipe, por que não, a próxima fase da Eurocopa. Agora vamos para o último grupo, que é o grupo F, e considerado o grupo da morte, o grupo mais difícil e mais complicado desta Eurocopa. Começo pela França, que vem liderando seu grupo também nas eliminatórias, com 2 vitórias e 1 empate. É a campeã mundial, é a principal concorrente a ganhar o título da Eurocopa.
é a principal seleção do mundo atualmente, tem grandes jogadores, grandes destaques individuais e por isso aparece como grande favorita ali na primeira prateleira para se classificar e avançar e conquistar o título. Seus principais destaques são o N'Golo Kanté, do Chelsea, campeão da Liga dos Campeões, grande destaque ali tanto da semifinal como da final também. O jogador que é considerado a ser o melhor jogador do mundo na temporada, jogador muito participativo, que parece se multiplicar dentro de campo, então um jogador de muita volúpia, tanto defensiva como ofensiva, um jogador que evoluiu bastante no setor ofensivo, com boa distribuição de jogo, boa chegada, apesar de não fazer gols. É um jogador que dá boas assistências também, muito importante para a seleção francesa. Também temos o retorno do Karim Benzema, do Real Madrid, um atacante que ficou afastado muito tempo da seleção, por conta dos problemas lá com o outro jogador, o Valbuena, e vários problemas que teve, mas ele retorna para jogar a Eurocopa, sofreu uma pancada ontem no amistoso, vamos ver como ele se recupera dessa pancada no joelho, aparentemente não é nada de grave, ele não foi cortado ainda da seleção, então vamos ver se ele vai conseguir pelo menos estrear ali junto da primeira partida, que é diante da Alemanha, e com certeza se espera muito desse jogador pela sua qualidade e pela boa temporada que fez no Real Madrid, sendo talvez o principal jogador da equipe merengue na temporada. E temos o Kylian Mbappé, do PSG, um dos principais jogadores do mundo, veio de uma excelente temporada, um jogador muito importante, muito rápido, metendo gol adoidado, foi o principal jogador da equipe do Paris Saint-Germain na temporada, tanto no Campeonato Francês como também na Liga dos Campeões. A equipe sentiu muito a ausência dele, e ele na seleção, apesar de não estar vivendo lá a sua melhor fase, é um jogador muito importante e pode ajudar muito a seleção francesa a conquistar esse caneco. A seleção tem outros grandes destaques, como Griezmann, como Pogba, dentre outros, né? Lloris e outros, mas mesmo assim eu aponto mais esses três como os principais. Seu treinador é o Didier Deschamps, o campeão mundial, ele já está no cargo desde 2012, ou seja, há muito tempo, já conhece muito seus atletas, tem um sistema de jogo muito pragmático, que eu também não curto muito, ele não solta essa equipe, ele segura bastante, tenta se defender muito bem, por isso geralmente não goleia seus adversários, já que ele prioriza o sistema defensivo, apesar de ter muitos jogadores qualificados do meio campo para frente, ele não solta muito a equipe, não tenta dominar, não tenta ter aquele volume total de jogo, ele sempre prefere se defender melhor, se defender bem, já que tem qualidade no ataque, sabe que seus atletas vão fazer gol a qualquer momento, então ele opta por isso, é uma escolha dele, vamos ver como ele se sai nessa Eurocopa. A outra integrante do grupo é a Alemanha, que vem em terceiro no seu grupo das eliminatórias para a Copa do Mundo, com 2 vitórias e uma derrota, que foi para a Macedônia do Norte, como eu havia citado anteriormente. É uma equipe que já vem muito desgastada com seu treinador, Joachim Löw, que está no cargo já desde 2006, ele vai fazer a Eurocopa e vai sair da Alemanha. Eu nem sei se era para ele estar aí na Eurocopa, acho que já podia ter havido essa mudança. O Hans Flick vai assumir e eu acho que vai dar um ganho muito grande para essa seleção, que tem por base os jogadores do Bayern de Munique, que são os principais destaques da equipe, como o goleiro Manuel Neuer, goleiro um dos melhores do mundo, para mim o melhor de todos os tempos, jogador muito qualificado, que voltou a render a alto nível nas últimas temporadas. Temos também o Joshua Kimmich, do Bayern de Munique, que atua como volante, como lateral direito ali, pode fazer várias funções ali. É um jogador impressionante, que mantém sempre uma média alta ali nos jogos, uma boa participação de gol, chegada, finalização. Então, um jogador muito importante, que pode ajudar a Alemanha. Também o Kai Havertz, do Chelsea, que fez o gol do título da equipe inglesa, um atacante, pode ser ponta também, um jogador jovem, que está surgindo aí e pode ajudar muito a Alemanha a buscar talvez a classificação e sonhar, por que não, com o título. Acho muito difícil, já pelo momento que a equipe vive, não pelos atletas que tem, mas pelo momento que o seu treinador impõe ali um sistema tático que não agrada muito os jogadores e tudo mais. Então isso pode ter problemas, mas em relação a atletas, a Alemanha tem uma boa safra, bons jogadores jovens, como o Kai Havertz, dentre outros, como Musiala e outros jogadores que surgiram, que pode ajudar essa seleção. Nem coloquei aqui o Kroos, nem o Hummels, nem Thomas Müller, que são outros jogadores de destaque. É uma seleção também com muitos jogadores de qualidade, que pode surpreender, mas como eu falei, por conta do seu treinador, eu não aponto ela como favorita. Ela fica ali na segunda prateleira ali para buscar o caneco, mas
não vejo ela como nenhuma grande favorita ao título, apesar de ter jogadores para isso. Quem vai brigar ali com a Alemanha por esta vaga, pela segunda vaga para mim, é Portugal. É uma geração muito boa da equipe portuguesa. Ela lidera seu grupo das eliminatórias com 2 vitórias e um empate. No seu destaque principal, o Cristiano Ronaldo, claro, da Juventus, o veterano atacante, um dos melhores atacantes do mundo da história, que busca mais um título europeu para a sua seleção. É a seleção atual campeã da Europa. E vai brigar ali, claro, para mim vai brigar, não sei se está na primeira prateleira, para brigar com a França ali, com a Bélgica talvez, mas é uma equipe muito qualificada, que ganhou novos jogadores, novas opções, é para mim mais forte do que a seleção que ganhou a Eurocopa 5 anos atrás, então pode sim surpreender e por que não buscar a classificação e buscar esse título. Claro, depende muito da onde vai se classificar, do chaveamento que vai cair e tudo mais, mas pode sim chegar à final e lutar pelo título. Outro jogador importante é o Rúben Dias, do Manchester City. O zagueiro foi considerado o melhor jogador da Premier League, um feito impressionante, já que tem grandes jogadores atuando por lá, e ele foi considerado o melhor de todos. Então isso dá um ganho defensivo muito bem ali para Portugal. Além também do meia Bruno Fernandes, do Manchester United, fez uma bela temporada, levou a equipe à final da Liga Europa e ao vice-campeonato inglês. Então é uma equipe que pode surpreender, pode sim até terminar na frente da Alemanha nessa primeira fase, talvez brigue ali com a França pela classificação em primeiro, mas ainda assim aponta a França como favorita e à frente de Portugal no momento. Não vem jogando bem nos últimos jogos, Portugal, e eu assisti alguns jogos e não vi atuando tão bem assim. Na Nations League a equipe vinha muito bem, apesar de não ter se classificado, ficou atrás da França, mas fez ótimas partidas, teve ótimo desempenho em algumas delas, até mesmo sem o Cristiano Ronaldo, mas a equipe nas últimas partidas me decepcionou, deixou a desejar nas partidas e por isso boto ela ali brigando com a Alemanha por esta segunda vaga. Seu treinador é o Fernando Santos, que está no cargo desde 2014, é o treinador que conquistou a última Eurocopa e vai buscar esse bicampeonato também para si. E a última seleção desse grupo e de todas que eu falei, né, que estão na Eurocopa, é a Hungria. Ela vem em segundo no seu grupo das eliminatórias para a Copa do Mundo, com 2 vitórias e um empate. Seu destaque maior é o goleiro Gulácsi, do RB Leipzig. Um goleiro seguro, um bom goleiro, nada excepcional, mas um goleiro que pode sim confiar nele. Tem uma ausência significativa, pois seu principal jogador de linha ali se lesionou e ficou fora da Eurocopa, que é o Szoboszlai, também do RB Leipzig. Ele jogou pelo Salzburg e se destacou muito lá, mas foi contratado, né, já que eles têm convênio, os dois RB, né, e foi levado para o RB Leipzig, mas ele nem conseguiu estrear por conta de inúmeras lesões e novamente se machucou, faltando pouco tempo para a Euro, e ficou fora desta competição. A Hungria é o patinho feio desse grupo, pode surpreender, claro, ela tem os jogos em casa, então isso pode dar uma força a ela, um ganho talvez, mas acho muito difícil que busque qualquer surpresa ou que fique com qualquer vaga nesse grupo. Deve ser a lanterna, mas não se pode confirmar muito isso, já que é futebol, né? Já vi na Copa que teve aqui no Brasil, onde a Costa Rica caiu eventualmente no grupo da morte, acabou ela se classificando. Então isso pode acontecer, futebol é uma incógnita, mas neste momento uma avaliação prévia, a Hungria é a quarta força e não vejo ela se classificando diante dos seus rivais ali tão poderosos, rivais que vão brigar até pelo título. Então essa é a minha análise, espero que tenham gostado. Lembrando, eu coloco a França como a grande favorita à conquista do título, coloco ali Bélgica, também pode brigar, Portugal, Inglaterra, depois vem a Alemanha ali mais atrás um pouco. Outras seleções podem surpreender, a Itália pode vir também forte, já que vem com uma grande invencibilidade, talvez até melhor do que a Alemanha neste momento. Espanha pode talvez surpreender, mas acho muito difícil outra seleção se destacar, não vejo lá grande coisa. Acho difícil a Croácia voltar a fazer uma campanha que fez histórica na Copa do Mundo, acho muito difícil que isso volte a acontecer. Aponto mais essas mesmo como as grandes favoritas à busca pelo título. Portugal briga ali pelo bicampeonato também, está nesse bolo. Para mim são essas seleções, não vejo mais nenhuma outra grande que pode vir e surpreender e conquistar o caneco. Temos boas seleções, teremos boas disputas, bons duelos, bons jogos, e eu espero bastante equilíbrio. Apesar da França se destacar à frente dos outros, ela tem dificuldades quando enfrenta algumas outras seleções fortes, ela geralmente não goleia, então isso deixa sempre o placar muito apertado ali, muito perto, e isso pode ter surpresas. Então com certeza vamos ter belas partidas
e belos jogos nessa grande competição europeia. Então eu vou ficando por aqui. Deixa o like caso tenha curtido, se inscreva no canal. Muito obrigado a todos e até a próxima!